brincar até com a Fernanda, que ela falou que ia ser tranquilo hoje, que é só o chamamento da UPA, né, que a gente tem que ver como é que tá a parte licitatória, mas a gente está com muitas pendências, né, Maia? E eu peço para o conselheiro, por favor, sentar, que agora começou a nossa reunião. Por favor, obrigado. A gente está com bastante pendência, né? Coisas que chegaram para a gente, enfim, documentos para leitura. Então eu peço a paciência de todos aí na hora dos informes da mesa aqui. Alguma divergência de e-mail, alguma coisa para atualizar? Tudo certo? Qualquer coisa manda para a Maia, por favor, tá? Para a gente não ter problema com a documentação enviada para vocês. Então a gente vai ter a ata, deixa eu ver aqui, que foi encaminhada por e-mail de todo mundo, que é a ata 431, do dia 26 de maio, tá? A gente está na ata de maio. Se algum conselheiro tiver alguma colocação, alguma divergência do que foi escrito, por favor, se pronuncie, que eu vou pôr ela aqui em votação. Então, ata 431, maio de 2026, 28 de maio, desculpa, de 2026. Ata aprovada? Aprovado, Maria. Então, a gente tem alguns informes aqui na mesa referente a algumas situações que a gente está tentando resolver há algum tempo, que é do conhecimento de todos os conselheiros. Nós conseguimos o contato do Conselho de Medicina Veterinária, na voz do Senhor. Eles, inclusive, fizeram a indicação dos veterinários, tá? Então, a gente vai ter a paridade, né? Porque a gente só faltava a área da saúde, no caso. Então, nós vamos fazer pedir, né, a documentação das entidades, que vão ser duas de controle social, né, de usuário, no caso, um de prestador, que vai entrar no Hospital Maternidade de Galvão, e um de saúde, que vai entrar na medicina veterinária, tá? Então a gente vai conseguir resolver isso, e aí a gente vai mandar para a Câmara Municipal para a gente ficar regular em relação às nossas cadeiras, né, e representatividades, que é o que falta. E a gente só não mandou antes também por conta do recesso da Câmara, porque a gente recebeu semana passada da veterinária. Foi semana passada, que a gente insistiu, tentamos a farmácia, tentamos a biomedicina, tentamos a nutrição, tentamos tudo. E conseguimos a veterinária, tá bom? Então, para a ciência de todos, isso é uma coisa que a gente vai resolver agora. Vamos pedir a nomeação dos outros, inclusive a gente já tem a do Frigalmão, mas a gente vai pedir para renovar dos representantes, né, titular e suplência, e vamos enviar para a Câmara Municipal para poder regularizar essa situação das cadeiras. Então, isso é complicado. Tivemos também o envio, através de um funcionário, de um comunicado número 2, da senhora Suiana, para todas as enfermeiras das unidades, que a pessoa entregou direto em minhas mãos, considerando que o Conselho Municipal de Saúde deve fiscalizar nossas unidades, lembrando que não se trata de fiscalização sanitária. Informamos que tão logo o Conselho se identifique ao servidor responsável, que seja registrado em planilha, modelo anexo, o modelo eu não recebi, o nome do conselheiro e do servidor que recebeu, bem como data e horário. E aí esse funcionário que recebe a gente teria que informar por relatório à Secretaria Municipal de Saúde como foi a fiscalização. A gente recebeu isso, uma indagação de uma enfermeira, que eu até conversei com o Alexandre, que eu não soube responder na hora,
pessoa me pegou na rua e me deu esse documento, porque assim, nós nunca tivemos problemas com nenhum funcionário. Eu falo, inclusive, por mim, a Renata está aqui, a Cris está lá no fundo, que me conhece há bastante tempo, enfim, eu não tenho problema nenhum com funcionário. Que inclusive é outra coisa que eu também preciso falar para a Carol, que também chegou a mim nesse mês aí, foi um pouco agitado, sobre a postura do senhor conselheiro aqui. Eu não sabia responder, mas pelo que eu conversei com o Alexandre, isso é viável, né? Pode ser pedido pela parte da secretaria. O que eu peço à gestão é que isso não cause uma má recepção por parte das enfermeiras, porque assim, a gente é um meio que muitas das vezes elas não conseguem chegar em vocês com algumas coisas que estão faltando, enfim, ou às vezes por tempo mesmo, que só na hora que a gente está lá, que, nossa, verdade, isso precisa melhorar, precisa pedir, enfim, as nossas visitas não são desse intuito, houve esse ocorrido infeliz aí, mas nunca foi na questão de vigilância sanitária, até porque a gente pode, inclusive, se quiser, quando tiver alguma denúncia, solicitar para o Luizinho com a gente em algum lugar, enfim, já foi conversado isso, né? Alguma coisa em relação à parte sanitária. E a gente não quer que isso obstrua a nossa fiscalização, entendeu? Tipo, que a pessoa não queira falar com a gente por ter daí que dizer para vocês o que ela falou para a gente, enfim. É nesse sentido, tá? Que chegou para a gente esse informe seus aí da Suiana, que é a diretora de leis. A questão é só para a gente saber o que aconteceu na vistoria. Seria as duas partes, porque você vai ter um verdade, só que o de vocês, às vezes, não vai chegar de imediato, correto? Sim, às vezes é até lido aqui na reunião, não tem problema nenhum. Mas a gente precisa saber como foi, o que foi apontado, tem coisa que a gente pode corrigir de imediato, né? Então, é só isso, é só uma formalidade de um setor público. Você recebe uma visita, você tem que você tem que formalizar isso. Como fica a Renata que fala, como é que no serviço público não tem nada. O não fala, escreve. Então, na administração pública é isso, né? Uma coisa que é dita não tem valor nenhum, tudo a gente tem que documentar. E é correto. Mas de forma alguma visa impedir ou dificultar o acesso do conselho. Tanto que aí no comunicado não fala nada disso, fala que é para receber e depois nos formalizar do que foi tratado, do que foi apontado. Só isso, mais nada. E as enfermeiras não serão penalizadas de forma alguma. Só se ela cometeu alguma penalidade administrativa enquanto estiver recebendo vocês. No sentido contra vocês ou contra a própria administração pública, mas nos atos previstos no Estatuto do Servidor, em lei, agora de receber vocês, não há penalidade nenhuma, de forma alguma. Também recebi 2 ligações de dois funcionários, um de posto e um de dentro da secretaria, reclamando da atuação do senhor Assis, no sentido de carteirada, digamos assim, em nome do conselho. E o que eu expliquei para os funcionários? Primeiro que a gente não dá carteirada, a gente faz fiscalização, a gente se identifica como na UPA, como na maternidade, o Leonardo estava lá quando eu fui lá, enfim, na Santa Casa, o Nicolas está aí também, que inclusive essa semana eu estive lá, semana passada, ele me viu, inclusive. Então, assim, tudo que for do conselho, já falei na reunião que eu tive com a Carol de Canário, algumas semanas atrás, tudo que for do conselho é timbrado do conselho, é oficial do conselho. Tirando isso, não é oficial, foi o que eu falei para os funcionários. Então, assim, para você reafirmar, a gente pode solicitar alguma informação, o WhatsApp hoje em dia é muito prático nisso, mas enfim, o que for oficial, é timbrado pelo conselho. Foi isso que eu orientei, tá? Porque, assim, a pessoa falou, pô, não dá paz, enfim, atrapalha o trabalho deles. Foi isso que falou, tá bom? Só um minutinho.
A Nádia está de férias. Sim. Eu não sei se esses colaboradores falaram com ela, mas eu não estou sabendo dessas situações. Se quiser me passar depois, se quiser, se o colaborador não pediu sigilo e quiser me passar depois o que houve, mas eu não fiquei sabendo dessas situações, nem dos funcionários, nem pelo senhor Assis. Não vão querer falar. Você vai querer falar? Mas eu tenho direito de falar. Sim, não, eu vou falar da pessoa, isso aí, perdi direito. Está pertinho? Alô? Bom dia a todos. Cília, a respeito do que você está falando, a respeito da Santa Casa? Não, então toda... Eu falei, não foi. Não, você não foi, só o seguinte. Se for o que eu estou pensando, eu nunca dou carteirada, eu sempre vou como usuário. Como eu fui na Santa Casa domingo, e fui como usuário, não fui nem como usuário, fui visitar um amigo. E vi o que eu vi, certo? E como conselheiro, que na mesmo minuto eu falo que sou conselheiro, como hoje foi pedido uma ajuda para mim, de uma pessoa que está muito ruim na UPA, eu fui lá como visitante da pessoa. Então eu não vou em nenhum lugar como conselheiro. Agora, só que as pessoas, elas se sentem às vezes chateadas por ter alguém querendo ajudar alguma coisa, aí fala isso aí. Agora, eu não dei carteirada em ninguém em lugar nenhum. Entendeu? Agora, isso fica a palavra não, da pessoa e a minha. Só que tem uma coisa. No caso da Santa Casa, eu fui lá como visitante, certo? Visitante. E vi esse fato. E eu não perguntei para ninguém, eu estou falando, está aqui gravado aqui, do usuário lá. Entendeu? Então, está vendo o equívoco disso, porque eu estou tentando ajudar as coisas, a pessoa está falando que eu fiz carteirada. Como que eu vou fazer carteirada? Se você falou para mim um dia que para mim estar em algum lugar como conselheiro, eu tenho que estar com mais um. Então, eu não vou lá como conselheiro, eu vou como usuário. E como usuário, eu posso estar em qualquer lugar, você sabe disso? Sim. Não, eu só estou falando para que for oficial, né? As entidades aqui. Não é referente ao que você colocou no grupo, porque você colocou foi referente ao negócio da casa, né? Não você colocou no grupo nosso, é o que você está relatando agora. Mas não foi, não, foi bem antes, inclusive, desse acontecimento. Eu realmente só estou passando o que eu falei para a pessoa, entendeu? Tipo, o que for oficial é oficial nosso. Assim como isso que eu recebi da enfermeira, não sabia responder na hora, falei, não passou pela gente, não desconheço, conversei com a Alexandre e falou, isso é possível, e peço para cada um isso, que não seja uma coisa de obstrução, ou que a pessoa fique não querendo nos receber. Só se por acaso vocês chegarem em alguma unidade de saúde e sentir alguma barreira, pode me ligar imediatamente, porque às vezes o colaborador fica meio receoso e pode me ligar imediatamente, que vai ser sanado na hora, tá bom? Não é essa a determinação de forma alguma. Outra coisa que eu conversei com a Renata, que não está aqui agora, que eu recebi em relação, que eu até falei no grupo lá em relação ao ultrassom, que vocês falaram da atualização de zerar, né, alguns exames, enfim, está tendo um mutirão de cirurgia no Frei, que as meninas falaram para mim, de ortopedia e cirurgia geral, se não me engano. Aí a Nádia comentou no grupo dos exames de tomografia, endoscopia, raio-x, colonoscopia, a ressonância eu acho que teve na Santa Casa, no mutirão também. E aí eu fui atrás de saber que veio através do, eu não sei se ele é deputado estadual, federal, enfim, gostei que me corrija, através do senhor Ricardo Salles, que veio uma emenda para gasto de exames, né? E que a fila era 15 mil de ultrassom. Então, assim, eu perdi a Renata porque a gente podia fazer para agilizar, enfim, para a gente correr com essa fila que hoje é uma fila, é a fila maior. Então, não sei. Enfim, isso que a Renata explicou pra gente, que ainda foi para a prefeitura faz o projeto, envia para a Câmara aprovar, e como está em recesso também, volta agora. Dotação, né? Quando vem um dinheiro que a gente não está esperando, como é emenda, a gente não sabe o que vem, quanto vem. Não está previsto em orçamento. Então, para a gente gastar esse dinheiro, precisa primeiro acertar a lei orçamentária anual através da Câmara. Depois que a Câmara aprova incluir esse recurso dentro do orçamento,
é a que a gente pode aplicar, tanto no prestador quanto na prefeitura. E quanto à tratativa, está sendo negociada com a Santa Casa, né? Se vai, qual exame vai fazer, por que valor vai fazer, enfim, está sendo conversado com eles. Tá, não, para a gente também gerar esse gargalo que ficou, que é o ultrassom, né? E que, assim, sim, é muito importante e não é um exame caro, né? Não. Tá, pra gente fazer. Então, eu acho que resumindo é isso, de informes na mesa. Aí a gente vai ter um outro informe, se eu gostaria que o Alexandre explicasse melhor, que foi o do secretário de Justiça. Tá, então, a gente recebeu uma nova publicação da Santa Casa. A alteração, que aí, dos membros, dos representantes do prestador. Então, a gente teria a saída do André, que já foi falado na última reunião, e entraria o senhor Alder, que foi apresentado aqui. Desculpa, o senhor Plínio. Se quiser. Então, aí, como titular, sairia o senhor André e entraria o senhor Plínio. E como suplente, sairia o Nicolas e entraria o senhor Alder, que foi o que foi apresentado aqui na última reunião. Aí a gente foi protocolar para arrumar isso, né, para a nossa reunião. E a gente recebeu daí um ofício do senhor Marco Aurélio Ortiz. Não, primeiro eu respondi isso, a resposta do direto solicito. A gente solicitando a troca e ele responde: a alteração de portarias deve ser formalizada e encaminhada diretamente ao senhor prefeito, por meio de ofício próprio, tendo em vista a necessidade de verificação prévia e competência para determinações a respeito. Somente após, se em termos, a portaria poderá ser elaborada e publicada. Vale ainda mencionar que a portaria de 2018 citada, devidamente assinada pelo prefeito da cidade de Conceição, encontra-se revogada, não havendo, portanto, possibilidade de ser alterada. Então, assim, o que ficou confuso para a gente, né? Que eu sei de fisioterapia. Aí a gente foi atrás. E o que acontece? Tá, mas resumindo, para vocês entenderem, a gente antes mandava-se o ofício direto para o cônsul, tipo o CRM, o prefeito, direto para o conselho. Agora, pelo que a gente está entendendo, vai ser mandado direto para a prefeitura, para o gabinete. As instituições não vão mais fazer contato comigo. E aí é mandar para vocês e mandar para o prefeito também. Não, vocês mandarem para o prefeito. Essa parte que eu sempre solicitar o portaria. O Marco Aurélio me orientou, depois aí eu falo o que ele me orientou. A gente teve lá na secretaria, até queria que eu e a gente fosse lá, mas enfim, o que aconteceu nesse meio tempo? Dessa semana agora? Eu recebi do Adeildo, da Beatriz, Santa Casa, se não me engano. Ele já entrou em contato com esses lugares, não sei se entrou com um de todo mundo, entendeu? Pedindo a nomeação. Então, assim, então, se for a gente mesmo que pudesse mandar, não precisava pedir para a gente mandava o que a gente tem para ele, né? Porque alguma coisa a gente tem certo, né? Alguns. Ele falou para a Mayra isso, entendeu? Eu sei. Então, exatamente. Tem muita coisa que a gente tem como comprovar, que a gente manda o e-mail e não recebe resposta, enfim. Então, não é falta da gente mandar. Entendeu? Então, eu acredito que ele esteja mandando para esses lugares que não estão certos, né? Não, ele mandou para todos. Eu tive com ele lá, então. Ele mandou para todos, ele não veio portaria. E daí, então, acho melhor, quer que eu fale? Tá, então vocês. Porque, é o seguinte, essa forma com que estava sendo encaminhado para a publicação está em desacordo com a lei do COMOS, né? O que era feito, se eu não me engano, a última portaria correta que foi feita da nomeação do prefeito, do COMOS, foi em 2020 ou 2021, se eu não me engano. O Marco me mandou. A última lei do COMOS fala no artigo 3º que o representante e suplente indicados pelas entidades e homologados pelo prefeito municipal
serão empossados pelo presidente do CONS. Então, o que acontece? Para publicar essa portaria, quais são os atos do prefeito? Decreto e portaria. Então, para publicar a nomeação do conselheiro, ele tem que fazer uma portaria. Não pode ser feito como estava sendo feito, de só publicar o nome das pessoas, de forma, citando uma portaria de 2018, que é revogada quando você altera o nome. Então, eles quiseram, né, a prefeitura, como um todo, porque a Secretaria de Justiça apoia a Secretaria de Saúde, a gente não tem advogado lá. E para fazer que os atos do conselho estejam de acordo com a lei. Só isso. É só a formalização, não vai mudar membro. Só haverá questionamento de indicação de membro se forem avaliada alguma irregularidade com a indicação. Caso contrário, não haverá nada. Mas pode ser feito um fluxo, tipo, manda para o conselho manda para o prefeito, não tem problema, se quiser passar por aqui antes, passa. Ou pode mandar direto para ele publica e depois manda para a Cecília empossar, para o presidente do CONS, que atualmente é a Cecília empossar. É o fluxo que, se vocês quiserem, a gente pode alinhar. Mas é só para manter a legalidade dos atos do CONS, que estava nos preocupando muito. O próprio Tribunal de Contas, Ministério Público, tem nos pedido. A Cecília mandou, acho que 2 ou 3 vezes já, os documentos dos membros, sempre faltando algum, que eu sei que não é culpa dela, nem da Mayra, enfim, é da instituição que indica e que não dá devolutivo. Então, a gente fez no sentido de fortalecer e entrar dentro da legalidade, que hoje, infelizmente, a gente está fragilizado com algumas documentações referentes ao CONS. Só isso, não muda nada dos... Lei de composição, a lei de baixo para todo mundo sabe isso. A lei da composição do conselho, ela está desde 2015 e não contempla a residência terapêutica e nem CRE. E nem o APOS. Agora que também vocês estão colocando, convidaram a veterinária. Essa é a minha pergunta. Como a gente, o Frei Galvão entrou e solicitou uma representatividade aqui dentro do conselho e a gente já conseguiu a paridade com a medicina veterinária e os usuários, ao invés de fazer essa composição, conforme ele está fazendo, baseado na lei de 2015, seria impossível já poder regulamentar na Câmara, tudo junto, já com a nova composição de 28 cadeiras? Então, primeiro de tudo, a gente tem que deixar o ponto certinho conforme a lei. Então, o Frei Galvão nunca saiu. Então, a gente não precisa alterar nada para o Frei Galvão voltar. Primeiro de tudo, precisa tirar, infelizmente, não é nada contra a residência, muito pelo contrário, mas para voltar a representatividade original conforme lei, o Frei Galvão volta. Para mudar a lei, o interessante seria a gente fazer isso junto. Até para passar pelo nosso setor jurídico, o Alexandre pode ir junto, sentar junto, montar a proposta de mudança de lei junto e o prefeito encaminhar para a Câmara. A gente não precisa fazer isso de forma separada, até porque... Eu acho que você vai acabar tendo 2 trabalhos. Exato. Então, hoje a administração não está preparando uma mudança de lei. A gente só está fazendo cumprir a que existe, tá? Agora, se o CONS tem interesse em mudar, e se vocês se interessarem, vamos fazer isso junto. A gente chama a parte da prefeitura responsável por isso, que encaminha os projetos de lei para a Câmara, e o CONS, o doutor Alexandre, participa junto. A gente pode fazer uma comissão, o que vocês acham? Uma comissão para alteração da lei. Eles estão regularizando na lei de 2015. Isso. A veterinária e a residência terapêutica saiu. Não vai existir isso, entendeu? Não existe nem a POS. Isso. A gente não está mudando nada na lei, nem mandou proposta nenhuma de mudança. Então, é isso que eu já achava, na minha opinião, tá? Com meu pouco conhecimento, já achava interessante, já que vai mudar, então já muda para fazer essa representatividade, porque você tirar a POS, aposentados nunca ligou, aposentados com mais de anos sem dar os cargos. Então, pelo que eu vi com o doutor Alexandre, com o doutor Marco Aurélio, se os aposentados não mandarem,
na lei cita que pode ser instituição, não é similar a palavra, é um outro nome, e que a dos professores se encaixe, então não estaria fora da lei, não estaria fora da lei. O que eu fiz na época, né? Eu acho que era o Dr. Marcos, se não me engano, presidente, eu comuniquei os aposentados, fiz vários ofícios, que eles, pela quantidade de falta, eles já não poderiam mais estar pela composição. A instituição correlata, é esse o nome, eu acho que está. Então, pela avaliação do nosso departamento jurídico, nossa secretaria jurídica, não há problema em permanecer a POS, porque é uma instituição correlata. Então, não está ilegal. Isso aí não está, era só começar a dizer também, vai ter que alterar na lei. Se for mudar, é melhor já mudar, sim. Bom dia a todos. Então, aqui dando sequência ao pedido da Cecília, aproveitando o gancho da Carol. Carol, veja só, eu entendo a intenção e a preocupação da Secretaria de Justiça e Cidadania e da Secretaria de Saúde. Contudo, eu entendo que não foi feito da melhor forma. Por quê? Quando a gente recebeu esse ofício, a Secretaria de Justiça e Cidadania já estava fazendo algo que, via de regra, é uma competência do Conselho fazer, e depois ele provoca a Secretaria de Justiça para validar o ato que está sendo feito, para ter um parecer, alguma coisa. Foi invertido a ordem. Então, achei que ficou um atropelo e talvez até mesmo uma, vamos dizer assim, uma invasão de competência, a Secretaria de Justiça e Cidadania tomar uma atitude sem comunicar ao cônus que ela iria tomar. Simplesmente ela falou, já estou fazendo. Então, na medida que ela já está fazendo, o que eu vou fazer? Só bater palma? Não. Eu acho que se é para fazer uma lei nova ou se é para fazer a lei antiga entrar em vigor, nós tínhamos que ter sido comunicado lá atrás, olha, nós vimos que está errado aqui, podemos montar um grupo para a gente fazer isso, para a gente resolver, como se você acabou de sugerir. Eu acho que atropelaram as etapas. Por conta, e aí, mais um exemplo de que esse atropelo não funciona é o fato de que nós já estávamos vendo, a partir do momento que tomamos conhecimento disso, para mudar a lei, porque não tem cabimento voltar na lei de 2015, ela não reflete mais a representatividade que necessita hoje. Hoje, se você tem a POS que substitui os aposentados, ótimo, mas tem que mudar. Se você trouxe a residência terapêutica, que é uma entidade importantíssima para a saúde do município, não tem cabimento eu tirar ela só para acomodar uma lei de 11 anos atrás. Entendeu? Então, eu quero registrar isso. Nós respondemos o ofício ao Marco Aurélio. Estamos no aguardo de um convite para uma reunião, tá? Não vamos nos opor em nenhum momento, é interesse nosso, e sabendo que a Secretaria de Justiça e Cidadania e a Secretaria de Saúde estão com essa preocupação de unir forças. Só considero que foi feito um atropelo aí de competência e ficou um clima estranho, tá? Se você acabou de me explicar agora, para mim e para todos aqui, que não é a intenção da Secretaria de fazer nada disso, de simplesmente regulamentar, maravilha, perfeito. Mas então vamos fazer juntos. Eu, enquanto membro da mesa, representando o usuário e sendo da OAB, eu não aceitaria um órgão externo determinar o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Acho que qualquer um que está aqui está entendendo a minha linha de raciocínio. Então, aqui, vamos pensar daqui para frente. Daqui para frente a gente segue, a gente aguarda um contato, seja do Marco Aurélio, através de você mesmo pode articular isso e a gente construir as 6 cabeças, né? Enfim, 3 cabeças, 6 braços, pensando nas entidades, nas instituições, para resolver isso para ontem. Nós temos total interesse. O que eu mais quero é que o Frei Galvão faça parte desse conselho novamente. Não tem lógica ele não fazer parte na medida que ele presta o serviço.
Não tem lógica eu tirar a residência terapêutica por uma mera questão burocrática. Entendeu? Lei, né? Não. É um cumprimento de uma lei que não atende mais a realidade. Mas está em vigência. Então, mas tudo bem, então eu tenho que mudar ela. Concordo. Entendeu? Eu não posso mais focar em fazer um arrumadinho para continuar ela em não, tem que fazer outra. Ela não responde mais à necessidade do município de 11 anos depois. Ela é de 2015, nós estamos em 2026, tá? Então esse é o meu posicionamento, eu acredito que fala aqui em nome da mesa, nesse interim. E aí, aproveitando o item B, que fala aqui dos informes da mesa e dos conselheiros, e mudando de assunto. Posso só finalizar antes de mudar de assunto? Pode. É o seguinte, concordo que precisamos mudar a lei. Inclusive, isso foi dito pela Nádia há 3 reuniões atrás. Então, assim, uma mudança de lei não é simples. Há 3 meses atrás a gente começou esse assunto e nada avançou. Vamos debruçar nós todos, mais fortemente para isso que saia rápido. Mas enquanto não sai, nós fomos advertidos pela administração da prefeitura que a gente tem que cumprir a lei. A lei está aí. Se ela é ideal ou se ela não é, concordo com você. Mas é a que está. Então, enquanto é a que está, a gente tem que cumprir, para não haver questionamentos futuros quanto à legitimidade do Comus. Então, foi só isso que foi feito. Em momento algum, a gente buscou, a gente pretendeu atropelar o Comus, uma vez que a gente pediu para a Cecília 2 ou 3 vezes a composição, e ela nos mandou o que ela tinha, não foi negado em momento algum. Contudo, no artigo 4º da lei, fala que quem homologa é o prefeito. Então, não houve atropelamento. Cabe a ele fazer a portaria dizendo quem são os membros, e ele não fez isso desde o dia que ele assumiu. Nem o anterior, porque o anterior, a última vez que fez foi em 2020. Então, nós estamos em desconformidade com a lei. Agora, aceito a sua proposta, acho que é corretíssimo. Já acabando a reunião, já ligo para o Marco Aurélio. Se vocês já quiserem me passar uma data e um horário para a gente fazer esse encontro, já me passa o melhor data, o melhor horário para vocês. Eu acerto com ele e de pronto a gente se reúne, tanto para esclarecer dúvidas quanto a esse fato, quanto para trabalharmos juntos numa próxima lei, né? De acordo com o que vocês têm de necessidade, ou enfim, que vocês já estudaram para aplicação. Então, me passa a data e o horário melhor para vocês, que eu já acerto com o Marco Aurélio e com a Nádia, que está voltando de férias também. Se quiser ser semana que vem, vai ter que ser, né? Porque hoje é aqui. Semana que vem, me passa a data e o horário, eu já acerto com o Marco Aurélio. Maravilha. Só em tempo aqui, atualizando aqui, não foi passado antes, porque exatamente isso que você acabou de dizer. A gente está tentando entrar em contato com as entidades, elas não respondem. Elas simplesmente não respondem. Você liga, não atende, fala que vai ver, não dá devolutiva, quando e-mail não volta. Então, assim... talvez seja o caso de até rever essas entidades que não estão nem aí pro Comus, né? Não sei quais são, pelo amor de Deus. Para fazer paridade com uma lei nova, entendeu? Mas, enfim, aí só para finalizar aqui minha fala e passar para o... Porém, não responde. Se a Receita conseguiu entrar em contato esses dias, ele apareceu das filas. Mas não. Olha só. Aproveitando a Carol, eu vou passar um informe, e aí eu não sou aqui, eu sou representante do usuário, não estou falando uma questão ligada a nada disso aqui, com relação à saúde mental. O que acontece? Mudou a saúde mental de local, ok, não tem um telefone, não tem um WhatsApp. Qualquer tipo de agendamento, qualquer tipo de contato, você tem que ir lá presencialmente. Tá? Isso já tem um tempo. Então esse é um ponto, né? Como é que você vai abrir um serviço novo e só funciona presencialmente? Tudo bem. Aí você vai lá presencialmente. Ontem eu fui lá na farmácia para buscar uma medicação. Encerra às 16 horas. Era 15h57. Não era 16 horas.
já estava fechada a farmácia, a porta fechada, o funcionário Josi, alguma coisa, falou assim: ah, foi eu que fechei a porta porque a menina já foi embora. Que bacana! A funcionária, né, abandonou seu posto antes do horário, que isso para mim é abandono de posto. E ele falou: não posso fazer nada. Eu falei: mas a funcionária deve estar aí dentro. Ele: eu não posso fazer nada. E eu falei para ele: então tá bom, eu vou informar a secretária. Tá bom? Ele: tá bom. Não, tudo errado, tudo errado. Tá. Então, Tá registrado. só para relatar isso, porque, gente, é um serviço essencial para muita gente, né? Não tem como, e assim, isso talvez seja uma postura antiga que não cabe mais nos dias de hoje. Não querendo justificar o passado com erro, mas é inadmissível esse tipo de conduta do servidor, entendeu? Eu não quero que ele faça hora extra, mas ele faltava 3 minutos para encerrar a horário e já tinha fechado. Então, eu não sei, ele fechou há 4 minutos, há 5 minutos, há 10 minutos atrás, eu não sei. Eu cheguei ali faltando 3 minutos para encerrar o expediente e já estava fechado. Tá bom? É isso. Tá registrado, você está corretíssimo. A gente está vendo aqui, eu vou ver se eu consigo um WhatsApp para pôr lá. E o horário tem que ser cumprido. Faltando 30 segundos tem que ser atendido. Pode deixar, está registrado. Obrigado. Obrigada a você. Eu tenho o último recado aqui, que é referente ao Fórum dos Conselhos de Atividade de Fim da Saúde do Estado de São Paulo. Eles fizeram um posicionamento institucional e me mandaram para ser lido e votado pelos conselheiros, se são a favor ou não, enfim. Eu vou ler para vocês. É o posicionamento institucional de compromisso do Fórum dos Conselhos de Atividade de Fim da Saúde do Estado de São Paulo na consolidação da carreira no SUS. O Fórum dos Conselhos de Atividade de Fim da Saúde do Estado de São Paulo representa o segmento dos inscritos no Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional deste Estado, sendo aproximadamente 2 milhões de profissionais dos 14 Conselhos das Profissões da Saúde. É um fórum de articulação e deliberação política em defesa da saúde e de discussão democrática nas agendas dos Conselhos Estadual e Municipais de Saúde e demais instâncias no controle social. Possui ainda a atribuição de debater as demandas inerentes às profissões da saúde em tais instâncias. Visando a sustentabilidade e qualidade da assistência à saúde da população, o Fórum dos Conselhos reafirma seu compromisso com a consolidação do Sistema Único de Saúde, enquanto política pública de Estado universal, equânime e integral. À luz da Resolução número 799, de janeiro de 2026, que orienta a estruturação da carreira no SUS, destaca-se que a organização do trabalho em saúde deve estar ancorada em 3 pilares estruturantes: realização de concurso público para o preenchimento das vagas na carreira, educação permanente e financiamento adequado. O ingresso por concurso público constitui elemento essencial para garantir a estabilidade institucional, a impessoalidade e a qualificação técnica do corpo de trabalhadores do SUS. A substituição deste modelo por vínculos precários, comprometendo a continuidade do cuidado, a segurança assistencial e a própria natureza pública do sistema. A educação permanente de saúde deve ser compreendida como política estruturante, articulada às necessidades do território e à qualificação dos processos de trabalho, garantindo a atualização contínua, desenvolvimento profissional e melhoria da qualidade da atenção. O financiamento adequado e estável é condição indispensável para a sustentabilidade do SUS. A insuficiência de recursos, associada à crescente transferência de responsabilidades ao setor privado, compromete a capacidade estatal de planejamento, execução e avaliação das políticas de saúde. O Fórum dos Conselhos manifesta preocupação com a ampliação de modelos de gestão baseados em terceirizações, contratos indiretos e formas de flexibilização do trabalho, como a pejotização. Tais práticas fragilizam vínculos, reduzem direitos e impactam negativamente as condições de trabalho e a qualidade da assistência. A consolidação de uma carreira estruturada no SUS é medida estratégica para garantir a valorização dos trabalhadores, a eficiência do sistema
e a efetivação do direito à saúde. Portanto, o Fórum dos Conselhos de Atividade de Saúde reafirma que o fortalecimento de uma política pública de gestão do trabalho no SUS deve ser pautado na valorização profissional, na estabilidade dos vínculos e em condições dignas para o exercício da saúde. A estruturação de uma carreira no SUS não é apenas uma demanda da categoria, mas um alicerce fundamental para a sustentabilidade do sistema, garantindo a excelência da assistência e a efetivação do direito universal à saúde. Então, eles pediram para ler isso, relataram uma certa preocupação com as terceirizações, relataram também a existência de quarteirizações nas terceirizações. A gente teve uma reunião essa semana, eu participo pelo meu conselho, e aí pediram para ler isso e ter algum posicionamento do conselho, enfim, estar de acordo com a fala, enfim, da conclusão deles. Alguém tem alguma coisa a falar? Eu quero falar. Pede um microfone. Uma coisa, o Sérgio, Pode falar, na área de saúde mental, eu queria fazer um esclarecimento sobre a fala anterior. Concordo plenamente. Não está ligado. Está cima, é isso. Concordo plenamente, certo, com esse posicionamento. Não deveria estar fechado mesmo a farmácia. Falo porque ele acabou, entre aspas, respondendo hoje por lá. Eu precisei me ausentar alguns muitos anos, questões particulares referente à minha mãe, e acabei saindo um pouco mais cedo. Quem permaneceu lá foi um estagiário, certo? De funcionário mesmo, de carreira, somente eu trabalho lá. E junto com duas estagiárias. Uma sai a 1h da tarde, a outra permanece comigo até as 4h. Só que por conta da faculdade dela, ela precisou sair alguns minutos mais cedo. Não justifico, de forma alguma. Eu sei disso, ela sai quando precisa, antes dela sair, e eu permaneço lá até as 4h, certo? Até mais do que as 16 horas eu permaneço lá. Nesse dia, em especial, eu fui obrigado, por questões de saúde pessoais da minha mãe, e acabei me ausentando. Mais uma vez, não justifico, certo? Mas nesse dia, infelizmente, acabou acontecendo isso. Mas isso não é a regra, certo? Qualquer dia da semana, qualquer usuário, qualquer funcionário que vai aparecer no ambulatório de saúde mental, a farmácia está aberta até essa hora, assim como o próprio ambulatório. E por muitas vezes, mesmo fechando às 4h, e é de conhecimento de muitos aqui, permanece até às 5, 6 horas da tarde. Então, lamento o ocorrido, certo? Mas não é uma regra. Nesse dia, acabou acontecendo esse imprevisto. Ok? Alguma colocação sobre o que eu li? Todos estão de acordo? Pode desculpa, você estava lá. Pode falar. Bom dia a todos. Prazer em revê-los. Em relação a isso que a senhora leu, uma sugestão. Eu preferi que pudesse mandar para a gente no WhatsApp para a gente refletir melhor. Porque se for votado agora, eu vou me abster, porque realmente é muita coisa para a gente decidir. Eu recebi terça-noite. Mas a gente manda. Não, porque vota a prova. A senhora deu para mim muita coisa aí, eu precisava refletir a respeito. Conselho aprova, depois arrependo. Não, a gente discutir. manda para ele, sem problema. Ou no WhatsApp, tanto faz. Então vamos para a pauta de hoje. Desculpa, né? A gente vai ter informes do gestor. Não sei se você tem você já falou o que tinha que falar nem dentro do informe da mesa. Acho que é pouca coisa dessa vez, só que a gente está mantendo as caravanas para doação de sangue, né? Eu acho que dentro das possibilidades a gente está tendo parceria com empresas privadas que estão nos ajudando com os veículos, e a gente pede que a gente já tem mais de 50 pessoas inscritas, mas como o veículo cabe menos, a gente está fazendo um cadastro prévio, e aí a gente vai ligando para as pessoas quando surge a vaga para ver se ainda tem interesse. Lógico que a gente quer ampliar isso, mas hoje está dessa maneira. Então, quem tem interesse em se voluntariar como doador, basta entrar em contato através dos canais de comunicação da Secretaria,
vai entrar nessa lista de espera, vamos dizer assim, e a gente faz contato assim que surgir a vaga, mas a gente pede que vocês, né, nos ajudem a ter cada vez mais divulgação. Também agora para agosto a gente vai ter o dia D de multivacinação, dia 22 de agosto, mas a gente fala mais profundamente sobre isso quando estiver mais próximo, mas vai ser a campanha nacional de multivacinação, vocês já estão acostumados a isso, tem há muitos anos, então a gente está empenhado nisso. Também está preparado agora, estamos nos preparando agora para agosto inaugurar o Pro Mulher, que é aquele serviço, aquele ambulatório de saúde da mulher ao lado do IML, está sendo reformado ali, preparado, ainda não tem a data exata, a gente confirma para vocês a data exata, mas a gente está trabalhando para ser agora em agosto já, tá bom? Então, acho que é importante isso. Tem mais algum informe? Não, acho que é isso por enquanto. A pauta da UPA vai vir na sequência, então não vou falar sobre a UPA agora. A gente tem alguma propositura de algum conselheiro? Não? Então a gente pode ir para a ordem do dia. Então, a gente indaga, né, o chamamento público, como é que ficou perante a data agora de 1º de outubro, que seria já o início da nova gestão, enfim, da nova empresa, se for trocar, enfim, não sei como é que tá bom? Então, vou só recapitular rapidinho, que todo mundo aqui já sabe, né? A UPA foi feito um contrato emergencial em outubro do ano passado, foi setembro, início de outubro do ano passado. Os contratos emergenciais, ele tem validade, né, duração de 12 meses, então obrigatoriamente a gente tem que abrir um outro processo de contratação. A prefeitura entendeu como o melhor método a ser utilizado seu chamamento público, né, que é o recomendado. Então vai ser feito um chamamento público para organizações sociais qualificadas no município. O decreto que regulamentou a qualificação de organização social foi publicado há alguns meses atrás. Temos algumas organizações já qualificadas e outras ainda sobre análise, né? A Renata, inclusive, faz parte da comissão que avalia, a Renata, o Lucas, são todos profissionais concursados, tá? A Renata, o Lucas, a Suiana e o Dr. José Antônio. Então, não há interferência da gestão, a gente nem participa dessas reuniões, a gente só fica sabendo depois que eles nos avisam que foi qualificado ou não. Enfim, a gente está nesse processo até o momento do dia do chamamento. Outras instituições também podem se qualificar, não encerrou, é um processo aberto. E está para ser, na verdade, o que aconteceu? A gente está é um processo difícil. A gente está há um mês, encaminha para a prefeitura a documentação, o jurídico de lá analisa, a gente corrige, aí vai para o parecer do procurador, a gente corrige. É um processo que tem que ser perfeito, né? Beirando a perfeição. Lógico que ninguém é perfeito, mas a gente tenta. Então era para ter sido publicado ontem, não foi, já confirmei aqui no Diário Oficial, então está para ser publicado entre hoje e amanhã. Como eu disse, todas as instituições podem participar. Quem não está qualificado ainda pode solicitar a qualificação, é um processo que está aberto ainda e a gente espera ter um resultado positivo, principalmente para a população. Que o processo transcorra de forma clara, transparente e tudo que o Comus nos apontou nas últimas reuniões de necessidade de estar no edital, vocês vão ver que está lá. E é isso, quem tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Eu ainda não tenho a data do chamamento, mas vai ser próximo, né? Devido à nossa urgência de troca. Vai sair o edital, então já está pronto o edital para sair? Tá, já. É porque eu fui na UPA, fiz uma observação, inclusive tem uma regra aí. Opinião minha. A pessoa entra, pega a senha, para depois fazer a triagem. Tem a gente passando mal. Eu soube também, através de uma senhora lá, que perdeu a mãe lá dentro da UPA, não agora, uns 3 anos atrás, que ela infartou lá porque ficou esperando fazer a triagem. Então, não sei se tem jeito também, nesse chamamento,
quem ganhar, logo a pessoa entrar, tem gente para já fazer uma triagem. E não ficar do jeito que está agora. A pessoa pega a senha, fica aguardando. E a pessoa passando mal, de repente tem um infarto, um AVC ali. Então, é um comentário que gostaria que fosse observado. Então, hoje, a gente tem um enfermeiro que faz triagem. Realmente pega a senha e aguarda ser chamada a triagem, que deveria ser rápida, mas às vezes em momentos de maior fluxo acaba demorando um pouco mais. A gente tem profissionais na recepção que deveriam estar preparados para acolher essas pessoas. Então, você chega, o seu caso é mais crítico, né? Quem você está acompanhando, você procura um desses profissionais, ou o controlador de fluxo, ou a pessoa que está na recepção, fala: olha, eu não consigo esperar, ou o meu acompanhante não consegue esperar, está muito mal. Então, ele tem que ser acolhido e ter a prioridade no atendimento. Para o próximo edital, a gente está ampliando a equipe de triagem para que esse fluxo também seja mais agilizado, tá bom? Mas, aproveitar que o pessoal, a diretora da UPA está aí, e ela já escutou, e se você quiser depois passar o caso para ela, individualmente, se você tiver o nome do paciente, tudo, ela já acolhe, mas aí depois ela já está ouvindo o que está acontecendo para já tentar melhorar até outubro. E os prazos aí dá tempo, tudo certo? Espero que dê. Estamos rezando para isso. Que teria que sair hoje, amanhã, enfim, para dar os 60 dias, né? Que eu acho que também falo. São 30. Alguma pergunta pode fazer. Bom dia, Feira Sena, Jardim do Vale. Carol, eu queria fazer uma pergunta. Nós temos, acho que em toda a rede, uma reclamação muito grande do número de falta dos pacientes e que isso está prejudicando muito, muito mesmo a demanda do postinho. Até porque quando você falta, você tem um lugar de alguém. Existe alguma coisa, tem alguma coisa que a secretaria esteja pensando em fazer? Existe uma forma de inibir esse... Porque está sendo muito prejudicial. Exames de sangue que estão sendo prejudicados. A saúde como um todo no Jardim do Vale, principalmente no Jardim do Vale, que é onde eu estou fazendo parte e representando esse conselho. Então, ontem o conselho debateu muito sobre isso, porque é um número gritante de faltas. Existe alguma coisa que possa ser feita? Tem alguma coisa que vocês estejam pensando em fazer para resolver esse problema? Sim, nossa, excelente a sua fala. Parabéns, obrigado por trazer isso aqui. O que a gente faz hoje? Liga para todos os pacientes. Olha, sua consulta é tal dia, tal horário, você vai poder ir, você não vai poder ir, enfim. Tanto nas unidades nossas, como nas unidades que a gente referencia. AME Lorena, Hospital Regional de Cruzeiro, enfim. O Hospital de Regional de Cruzeiro, inclusive, fez uma reunião com a gente há uns 20 dias atrás, do volume de falta dos nossos pacientes, da preocupação que eles têm. Para os pacientes externos, né, para os pacientes que vão fora, o que a gente buscou melhorar? Hoje a gente tem carro para levar paciente para Cruzeiro, para Lorena, que não tinha antes. Então, muitos pacientes a gente sabe que, infelizmente, não tem nem condição de pagar um transporte para ir até esses municípios. Embora a lei federal determine que a obrigatoriedade é dar só transporte para acima de 50 quilômetros, existe uma vulnerabilidade social, e por isso a gente entendeu como importante também dar carro para Cruzeiro e Lorena. Então isso já foi uma implementação de atividade para inibir as faltas. Agora, o kit lanche também, que muita gente deixa de ir por medo de não ter recurso para se alimentar. Então, o kit lanche. E a mobilização nas redes sociais da Secretaria. Fazendo vídeos institucionais, conversando com a população, informando a população. O que a gente pode fazer a mais que a gente está estudando?
a gente está vendo a gente vai fazer um novo chamamento de sistema de informação, que também está se encerrando, e nesse sistema a gente vai incluir que dispare mensagens 48 horas antes, um tempo antes, falando, olha, só consulta, hein? Não esquece do seu exame. O próprio sistema vai fazer esse trabalho de disparar no WhatsApp, porque a gente sabe que ligação muita gente não atende, né? A gente tem muito golpe, tem muita situação assim com o telefone, então muita gente não atende o telefone, mas o WhatsApp lê. Então a gente vai estar estudando para incluir essa tecnologia da mensagem a partir do ano que vem. E mais importante de tudo, fazer trabalhos de conscientização do usuário, né? A gente não pode penalizar o usuário, porque às vezes ele faltou, mas a necessidade dele é real. Então tem gente que fala, volta para o fim da fila. Não existe isso, porque se a necessidade daquele usuário é urgente, mesmo que ele tenha faltado, eu não posso colocar ele no final da fila, né? Eu tenho que dar para ele a assistência que ele precisa, mesmo que ele não tenha tido a responsabilidade pelo autocuidado. É nossa função cuidar para que ele tenha assistência no tempo oportuno. Então, a gente está trabalhando, a gente aceita sugestões. Se vocês tiverem sugestões de mais alguma coisa que a Secretaria possa implementar de ação para reduzir, a gente está aberto a discutir e precisa do apoio de vocês para a gente reduzir. O aceitável, vamos dizer assim, que o Estado preconiza como aceitável de faltas é 20%. Então, muitos dos prestadores já colocam o que a gente chama de overbooking, igual o avião faz, né? A gente já coloca uma quantidade de vagas a mais, sabendo que vão ter essas faltas. Mas Guará ultrapassa em 25%, 30%, tem casos de 50%. Então, o que vocês puderem nos dar também de sugestão, a Secretaria agradece a colaboração de todos vocês. Ok, obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você. Mais alguma colocação? Tá. Pode falar. Bom dia a todos. Esse problema de falta é constante, é difícil. Agora imagine um CAPS, né? Estou falando agora do CAPS infantil, a partir de criança e adolescente. Tem fila de espera. Nós temos tentando colocar, marcando consulta para novembro, dezembro e até janeiro do ano que vem. Daí a criança falta, o adolescente falta. Tudo bem, perdeu a vaga. Mas ali ele precisa do remédio, o remédio vai acabar. Concorda? O psicotrópico vai acabar. Daí a mãe vem querendo a receita. Mas para dar a receita, o médico vai ter que marcar outra consulta, ele não vai ficar dando a receita assim. Daí ocorre esse problema seríssimo que a gente tem aqui nos CAPS. Então, como é sério esse problema de falta? E nos CAPS, pelo problema da receita, que acaba o remédio, e ele precisa tomar, e daí como é que faz? Aonde vai encaixar essa criança? Ou esse adolescente, ou adulto no caso. Então, realmente é um problema muito sério que ela levantou aqui. Muito sério. Pode falar. Carol, eu queria perguntar para você, a respeito da doação de sangue nesse mês, está tudo certo? Hoje, esse mês? Está sendo hoje, né? Está sendo hoje? Porque eu queria saber se foi tudo certo, porque a gente assistiu muito mais pessoas, né? Foi 28. Olha a Renata. A Renata foi na primeira doação, eu falei, Renata está dando sangue pela secretaria. Então, e agora a filha. É o total de 30 pessoas só na doação, né? Não vai mais, né? Então, quer dizer, na questão de Taubaté, na questão de transporte, é isso? Não, peraí. Libera 30. Na verdade, o Hemocentro libera 30 vagas por dia, entendeu? Por dia? Isso, por dia. Então, por exemplo, se tivesse 60 pessoas e a gente tivesse condição de levar, teria que levar em 2 dias. O Hemocentro libera 30 vagas por dia. Eles têm uma capacidade instalada também de escolher, né? Então, no nosso caso, que é transporte. Isso. Não, assim, hoje só não foi mais, porque o Hemocentro libera 30 vagas por dia. Tem 30 vagas. Isso, 30 vagas por dia. Se a gente tiver mais transporte, a gente consegue mandar mais dias. Outros dias. É só dia de semana?
Não tem. É de segunda a sexta, né? É de segunda a sexta, Funciona que eles lá. atendem isso, das 7 às 4 da tarde. E o maior problema lá é que eles têm pouco funcionário. Então eles não conseguem atender muita gente. Então eu entendi errado, porque eu tive um pessoal lá em cima e a doutora falou para mim que é 30 pessoas, né? Então é diário, né? 30 pessoas diário. Então se nós conseguirmos transporte, nós podemos ir logo no dia seguinte. A gente pode continuar o trabalho. Marcando lá na antecedência, pode. Outra coisa que eu queria falar com vocês da secretaria, e eu assisto, dar um parabéns para vocês sobre o fórum da mulher trans e do homem trans. Que eu cheguei lá atrasado, eu cheguei lá 11 horas, mas olha, sem brincadeira, eu não tenho problema com esse tipo de pessoas, não tenho preconceito, não trabalho contra, tá? Foi um dia, eu fiquei encantado com o trabalho das pessoas que fazem. Aquela Fernanda, que é de Jacareí, Fernanda, né? Fernanda. Quando ela vocês foram? Não, estou perguntando, não, sabe por que você vocês foram? Não, deixa eu falar por que vocês foram, não, sabe por quê? Porque o kit, sabe por quê? Assim, o kit que ela criou, aquele kit foi um negócio fora de série, tá? Porque você vê as pessoas para a rua aí, todo mundo discrimina, né? Eu converso com essas pessoas, eu não tenho nem vergonha de parar no ponto e conversar com eles. Eu dou carona para eles, são pessoas normais, entendeu? Não, são pessoas normais, sim. Ah, mas não é? Sim. Mas é discriminado. É porque não tem ninguém normal. A gente aprende isso na fisioterapia. Então, daí, o que aconteceu? O que eu estou falando para vocês da secretaria. Eu adorei o trabalho. Não sei se todo mundo está sabendo, a quantidade de cidades que teve lá presente. Sim. Sabe? Eu não imaginava aquilo. Sabe, o pessoal de Guarulhos, o fundo do vale aqui como Jordão. Viu? Vai. A quantidade. Viu? Quer fazer outro. Viu, Cecília? Viu vocês da mesa, todo mundo presente aqui. Pô, mas que negócio bacana, porque eu não imaginava, né? Que a gente imagina um homem trans, a mulher trans é sexualidade, né? Sexo e putaria, vamos dizer assim. Mas não, a importância que foi falado sobre a transmissão de doenças. Tá? Sobre tudo. Aquele rapaz, eu não sei escrever o nome, que fez aquela palestra lá. É médico, né? Médico. Oi? A transmissão de doenças já é um preconceito voltado para esse público. Né? Então isso acontece, a gente foi que a Fernanda. Oi? Então, só o seguinte, eu quis dizer o seguinte, a importância desse fórum. A importância desse fórum, eu não quero dizer assim se é ou não é, a importância, por quê? Eu, por mais que eu seja um cara um pouco mais aberto sobre essas pessoas, que é um homem trans, mulher trans, eu sou mesmo, tenho muitos amigos, eu sou pai também, minha menina tem 38 anos, não sei como vai ser amanhã, e os meus amigos que têm filho e têm filha, certo? É discriminado. Tanto que eu perguntei para aquela senhora que é secretária lá de São Paulo, perdoa, eu não sei o nome dela, né? Eu falei para ela, puxa vida, como as pessoas discriminam, e a maior discriminação dessas classes é a família. A primeira discriminação dessas pessoas é a família. E foi muito bacana esse fórum, e estou falando para vocês hoje aqui sobre esse fórum. Eu quero dar parabéns para a secretaria, porque eu nunca imaginei escutar coisa que eu escutei lá. É muito importante. É muito importante, não, falar sério, eu nunca imaginava, entendeu? E falo mais para vocês sabem qual que é o maior transmissor de doenças, sem ser a mulher trans e o homem trans? É nós, homens. O homem é que traz. Olha para você ver, entendeu? Então, não sei, mas só para a gente ver uma coisa aqui na cidade, eu até peço desculpa porque eu cheguei atrasado, você sabe que eu moro na roça, e cuido do senhor de idoso lá. Eu cheguei às 11 horas, fiquei até o final. Sinceramente, fiquei muito contente pela organização, pelo que vocês fizeram, foi uma coisa diferente. Vocês fizeram todo mundo com uniformidade diferente. Não sei mais falar mais, eu quero só dar um parabéns para vocês. Estava tudo colorido. Assim, eu fiquei muito feliz, obrigada, muito obrigada mesmo. A gente está numa cidade majoritariamente conservadora, e naquele fórum, eu vou ser bem sincero com vocês, eu me senti uma completa ignorante. Eu aprendi tanto, e eu trabalho com saúde há 25 anos, naquele fórum eu aprendi demais.
principalmente sobre a saúde mental dessas pessoas, que sofrem demais, sofrem consigo mesmas, sofrem com preconceito, sofrem com bullying, elas sofrem o tempo inteiro, né? E mulheres maravilhosas estiveram lá, a Fernanda, a outra com nomes diferentes que eu esqueci agora, mas que canta maravilhosamente bem. Eu conheci pessoas incríveis e eu, que trabalho na saúde, como eu falei, há mais de 25 anos, ali aprendi demais. Então a gente quer sim fazer mais, quer trazer mais essas pessoas que são incrivelmente inteligentes e mudam a sociedade todos os dias. Se doam. A Fernanda se doa o tempo inteiro, né? Ela é uma pessoa extraordinária. Teve nesse fórum a doutora Rosa Alencar, que é diretora técnica da Secretaria de Estado, coordenadora de controle de doenças. O Tiago, que é o assessor dela. O Ricardo foi o que deu a palestra, que ele é do ambulatório integral para pessoas travestis e transexuais. A Carolina, que é da saúde da mulher do DRS, o GVR. A quem cantou foi a Brunelli. Não, a Brunelli, que também é de São José dos Campos. Ela não consegue desenvolver o trabalho dela em São José dos Campos, então ela apoia toda uma região. Guaratinguetá vai abrir um ambulatório para pessoas trans, para hormonioterapia. Dentro dele vai ter todo um trabalho psicológico, psicossocial, enfim, na integralidade. Nossa, mas se tiver outro, a gente quer que tenha, né? Tem que ser um trabalho contínuo, ele não pode parar. A gente vai convidar vocês novamente, eu sugiro que vão, porque a gente aprende demais. É lindo, é muito bom. É o ser humano, assim, na sua essência. O Ricardo fala lindamente, né? A gente deu 1 hora para o Ricardo falar, ele tem tanto a contribuir. Eu quero que ele venha um dia. A proposta é ele vir um dia fazer um dia inteiro de troca de experiências. É muito legal. Obrigada. Sobre aquele kit, não, você falar. Sobre aquele kit que a Fernanda não ficou, porque. É um kit de redução de danos. Mas a pessoa está na água. A gente não pode. Existem pessoas em situação de vulnerabilidade. Existem pessoas que, infelizmente, precisam dar o próprio corpo em troca de comida. Sobrevivência. Então, a Fernanda faz um trabalho com essa população. Ela conseguiu a confiança dessas pessoas, porque são pessoas que sofrem demais, então elas não dão abertura para qualquer um. Ela conseguiu ter a confiança dessas pessoas e ela montou um kit que, além de questões de preservativo e tal, ainda tem calcinha, porque essas pessoas não conseguem trocar de roupa, kit de higiene, lenço umedecido, até água, né? Então, assim, é transformador você olhar o próximo sem julgamentos. É lindo. E eles fazem um trabalho incrível que a gente vai trazer sim para cá, se Deus quiser. É o Fórum da Diversidade. Ele não trata só de pessoas trans, tá? O trabalho ele é feito para diversidade, seja ela qual for. Aproveitando o gancho de vocês, a questão da doação de sangue, há uns anos atrás, quando eu trabalhava no hospital de Guará, eu também fiz essa mobilização que tinha que juntar pessoas, a instituição fazia uma triagem, e lá em Taubaté eles disponibilizam 30, são kits, cada pessoa é um kit, que envolve uma bolsa, uma agulha, um kit. Porque, se não me engano, pelo menos na época, era em torno de 60, 70 pessoas que eles conseguiam atender dia. Então ele disponibilizava um tanto para nós, mas ele tinha que deixar um tanto lá disponível para quem fosse lá. Não podia fechar. Então é um problema deles lá, não é um problema daqui. Não é aqui, né? Aqui como eu consegui mais pessoas, né? Depois que saiu da Unicamp, perdemos muito disso aí, porque na época que era a Unicamp que fazia, tinha aqui na Casa do Médico, na FEG, entendeu? O pessoal da Aeronáutica. Então aqui, eu vou dizer, o meu grupo, né? Ela é conselheiro, o grupo meu lá da roça.
E querendo ou não, todo o meu grupo, que são 8 pessoas, são conselheiro local. E a gente mobilizou bastante o bairro. Eu falei até para você, né, Cida? Sobre isso, falei, né? Estivemos juntos, trabalhando no bairro, né? Eu tive, a Cecília me viu lá nesse dia. Eu tive o acompanhamento da vacina também esse mês, né? A gente teve a imunização da febre amarela, né? Foi no meio do mês, né? Foi no meio do mês. Foi no início do mês? Foi no começo do mês. Então, aí a gente vem trabalhando junto. Às vezes até a gente abusa um pouco, mas assim. Mas a intenção minha, você viu lá, eu conversei com você no dia da festa, eu saio cedo. Eu saio para ajudar, eu expliquei para você. Eu saio para ajudar, eu saio para antecipar o serviço das enfermeiras, tá? Porque é um trabalho que a gente precisa fazer até eu pedir para você. A continuidade disso, como é que deu? Porque só foi uma semana. Só que. E o Paiol não foi. Não, então isso que eu Então, daí o que aconteceu, Carol? Não teve, eu fui lá depois da tarde, você saiu, fiquei eu andei no bairro. Porque eu fui lá. Não, porque eu não fui lá, eu estive lá em cima. Né? Foi duas equipes. Né? Duas equipes. Só que além lá do Paiol, tem uma parte pior. Na divisa de cidades, que é a Lagoinha, que nós temos mais áreas verdes, tem que se trocar o senha, tem a vacinação. Então eu queria saber assim, a gente precisa, só que já está passando quase um mês, né? Eu acho que tinha que ter uma continuidade. Entendeu? Logo em seguida. Eu vi o Alexandre, você falando, eu achei, sabe o que aconteceu, Alexandre? Todo mundo aqui. Eu entendi a forma, eu entendi como a doutora Nádia falou por isso. Assis, não vai ser possível igual o pessoal daí, porque só é 30 pessoas. Então, na minha cabeça, quando ela falou isso, eu falei, então só é 30 esse mês e acabou. Agora, ela falou aí que nós podemos, se nós conseguir carro, né? E é dia, né? É dia. Geralmente no período da manhã, se não me engano. Um horário limite para. Vocês sabem, já foi falado aqui outras vezes, que não é uma questão do município, né? É uma política do Estado de São Paulo que o Hemoduto não vem mais, não centraliza mais, né, a coleta. Quem tiver conhecido, às vezes tem um deputado estadual, às vezes tem conhecido alguém dentro do governo, ou o próprio conselho se unir, fazer um documento, remeter a CIB, enfim, para que o governo do Estado de São Paulo olhe novamente para esses hemodúcleos, coloque pessoas, é força de trabalho mesmo, né? Eles não têm mais pessoas trabalhando e que é impossível descentralizar. Então, o quanto a gente puder fazer para levar as pessoas até lá, a gente está aberto, se vocês conseguirem ajudar, quem conseguir ajudar, mas o ideal seria que eles voltassem a descentralizar a coleta. Com certeza. Ô Carol, só para finalizar aqui, minha participação, que eu estou falando muito hoje, eu fiquei numa dúvida com uma fala sua, com relação, voltando aqui à questão do chamamento, você falou a questão de prazo, né, que a Cecília citou aqui dos 60 dias, que você falou que está para publicar a qualquer tempo, né, nos próximos amanhã, segunda, enfim. Estamos trabalhando com o universo ideal. Mas, se porventura, vamos supor que venha alguma empresa e embarga alguma coisa, entre com algum recurso, qual que é o plano B da Secretaria? Existe planos B sendo estudados lá pela Secretaria de Justiça dentro da legalidade do que pode ser feito. Eu não tenho aqui essa resposta para te dar. Eu posso marcar na reunião com o Dr. Marco Aurélio, a gente já toca nesse tema também. Eu sei que eles estão estudando, óbvio, todas essas possibilidades, mas eu aqui agora, desculpa, não tenho a minha dúvida vem por dois motivos. Um, pelo prazo exíguo, né? E porque, assim, infelizmente, eu já trabalho dentro do universo jurídico, na área de licitação há muito tempo, inclusive a gente já teve a oportunidade de estar junto, né, no serviço público, e assim, tem muitas empresas que às vezes vêm só para tumultuar. Muitas. Então ela não quer participar, ela quer atrapalhar a outra que está participando. E nesse intervalo de tempo, quem sofre com isso é a instituição que está precisando do serviço. Sim. Né? No caso, o município. Então, é o que está acontecendo com a telemedicina. A gente está 1 ano e meio tentando, gente. Todo dia a gente publica, vem uma dezena de impugnações.
Coisas que a gente já respondeu. Tipo, 1 ano e meio tentando contratar a telemedicina e não consegue, a gente sabe. A prefeitura é muito pertinente a sua colocação. Eu, inclusive, quando eu tive reunião lá, foi segunda-feira que a gente foi lá? Não, você não estava. Falamos sobre isso, dessa preocupação nossa também, e eles estão ali com os planos B sendo estudados. Não, desculpa novamente, eu não consigo te falar isso aqui agora, mas na reunião que a gente vai marcar lá, a gente pode conversar sobre isso também. Muito bom. Tá bom. Espero que as pessoas, né, as concorrentes, sejam concorrentes não é leais, éticas, entendam que prejudicar só por prejudicar não leva a nada, né? Se ela tiver realmente uma questão a ser apontada, obviamente tem que ser feito. Mas se for só para prejudicar, eu não sei quantos tem já. Qualificada tem uma e tem 5 em processo. Lembrando que elas podem se qualificar até o momento da abertura lá dos envelopes, assim, então. E não necessariamente ela se qualificando, ela venha participar. Não necessariamente. Porque essa qualificação, no engano, vale por 2 anos, pela lei. Você leu o decreto? Eu acho que não, acho que qualificada, ela está qualificada. Ela fica qualificada. Não, sim. É lógico que se ela ganhar no momento lá, ela se qualificou. Então a empresa X está lá qualificada, ela pode participar do chamamento. Chega lá no chamamento, vai pedir uma série de documentos de novo, se ela não apresentar. Sim, até porque tem uns que tem prazo, você sabe. Tem certidões que são mensais, às vezes você consegue no mês, não consegue no outro. Exato. Se o processo passar de um mês, você vai ter que apresentar a certidão de novo. Exato. Porque o seu concorrente vai ficar de olho. Vai. E aí, se você não apresentar, ele te corta. Exatamente, perfeito, exatamente, isso mesmo. Assim que publicar, eu estou de olho no Diário Oficial, assim que publicar eu mando para vocês, tá bom? Por favor. Só fazer uma pergunta, aproveitar o advogado aí, nesse caso aí, pelo que a Carol falou. Por exemplo, não há litigância de má fé nisso, que a Carol falou, a pessoa só entrar para tumultuar, a pessoa que está causando problema, sabendo que ele fez errado, não tem jeito de colocar uma multa, alguma coisa para esse pessoal. Até existe, mas até você descobrir, até você conseguir provar uma litigância de má fé, o dano já foi feito, o atraso já aconteceu. Esse é o problema. O que a gente quer evitar é o atraso. Muitas empresas fazem isso assumindo o risco de poder ser enquadrado numa litigância de má fé. Pode ser enquadrado, mesmo que depois de resolvido, insistir o juiz da prefeitura para eles verem que aqui não tem moleque na prefeitura. Aí depende muito de como a coisa vai acontecer. Não tem como fazer um juízo prévio de valor. A coisa tem que efetivamente acontecer para você dali entender se houve um dano doloso e aí sim você tomar uma medida cabível. Mas até que isso aconteça, o atraso já foi gerado, o dano maior já foi gerado, que é o atraso do processo licitatório. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer uma prorrogação de um chamamento emergencial, que é o... Então, não pode, mas o que você vai fazer? Porque o emergencial já é fora da curva, né? Então o que você vai fazer? Você vai fazer, enfim, aí o jurídico tem que trabalhar. Depois de resolver a questão, como a Carol falou da telemedicina, 1 ano e meio, estão sabendo que tem alguém que está atrapalhando. Não podia ficar impune esse pessoal. Depois ele tem que ser apenado. Senão toda vez vai acontecer isso. Desculpa tentar em parte jurídica. Tá certo. Então, eu quero agradecer a presença de todos, a disponibilidade do tempo. Você, alô? Você, eu queria pedir para você, como presidente do Gomes, que você mandasse um ofício na secretaria a respeito da auditoria que foi feita a respeito da Santa Casa. Queria uma resposta disso. Sim, que foi feita agora que eu peguei, que eu passei por um dos leitos. Dos leitos. Não é Santa Casa, desculpa. Eu gostaria que você mandasse um ofício para ele. Na verdade são leitos e assim, não ficou muito claro, eu acho, na resposta da Nádia, para entendimento do senhor Assis, que a gente compra as vagas, né? Então assim, a gente paga pelos leitos, assim como a gente paga pelo Frigabão, a gente paga na Santa Casa. Sim. E aí eu não sei,
como faria essa... Assim, a partir do momento da denúncia não formal, né? O WhatsApp não é formal. Sim, não é formal. Do não é o canal CIS, a gente reforçou com os nossos auditores para dar uma olhada lá nos leitos. É um trabalho regular, tá? Tanto na Santa Casa quanto no Frei Galvão, os auditores vão quase que diariamente e mandam para a Secretaria o boletim de leitos. Isso é feito tanto na Santa Casa quanto no Frei Galvão. Inclusive, os auditores conversam com os médicos, vê se consegue. Olha, a UPA está com 10 pacientes esperando vaga. Eles conversam: olha, dá para dar alta para esse, você tem leito vaga, abre um leito a mais. Isso é um trabalho que é feito diário pelos auditores da Secretaria nos 2 hospitais. O que a gente está levantando lá, mas se o Comos quiser passar de forma oficial para a gente responde também de forma oficial. Se a Santa Casa e o Frei Galvão, porque não tem por que a gente avaliar só de um prestador, está cumprindo o quantitativo de leitos pactuado. O que foi previamente visto dessa conversa do senhor Assis? Vamos supor que a Santa Casa tenha 50 leitos disponíveis para o SUS, tá? Estou colocando um valor fictício. 50 leitos. Desses, eles colocam 40 para a retaguarda da UPA, da urgência, regulação cross. E 10 eles reservam para cirurgia eletiva, porque eles fazem cirurgia de hérnia, de vesícula, de apêndice, ele faz de próstata, de vascular, enfim, as cirurgias que a gente compra deles. O Frei Galvão, a mesma coisa. Então, uma quantidade desses leitos é reservada para isso, porque o paciente faz uma cirurgia, tem que ir para um leito, vai para casa. Então, é isso que está sendo analisado hoje pelos auditores. Se esses leitos estavam reservados, se esses leitos estavam mesmo vagos, enfim. Eles estão fazendo esse estudo técnico lá. Se vocês mandarem o questionamento, a gente responde. Mas existe todas essas possibilidades em que os auditores estão lá diariamente vendo isso. Inclusive, o Dr. Luiz Augusto vai, briga com o médico, briga no bom sentido. Aceita mais um, aceita esse caso. Todo dia a gente liga pro Nicolas, pro Leonardo. Tem um caso na UPA assim, aceita aí. Mas já tô cheio, não, mas aceita mais um. Isso é uma conversa diária. Então, assim, respondendo a senhora Assis também, conforme colocado, e é o que a Carol falou, não é um canal oficial, é um canal para recado, enfim. Oficial é oficial, a gente falou lá no início. O conselheiro Cine que se ausentou, né, justificou por conta de um período de férias, né, que é porque viaja bastante, ele me ligou e pediu para a gente fazer um ofício que a gente está vendo, porque são nos últimos 3 meses que a gente quer para a gente os levantamentos que foram relatados pela auditoria da Secretaria, né, dos prestadores, não direcionando para lá, que é o que você acabou de falar, enfim, que é o que a gente vai fazer. Eu queria fazer uma parte aqui, sem citar os nossos 2 prestadores, que eles são muito parceiros. Mas é o seguinte, a região nossa, graças a Deus, a gente está aí com o Hospital Regional de Cruzeiro, que está sendo implantado de maneira escalonada, faseada. Então, ele ainda não atende tudo que a região precisa, mas atenderá e teremos aí uma ampliação considerável de leitos. Mas toda a região do DRS 17, né, que vai lá desde São José dos Campos, Bananal, né, são 39 municípios. Eu tive uma reunião segunda-feira em Taubaté, com de secretariado, e a diretora falou que nós estamos, como todo inverno, passando por uma fase difícil, muito pedido de internação. Todas as UPAs regionais, da região superlotadas, todos os hospitais superlotados. O Hospital Regional de Taubaté não cabe mais um grão de arroz dentro da urgência e emergência deles lá. Enfim, estamos numa fase crítica. Podemos até piorar com esse El Niño aí que está fazendo, vocês viram ontem a destruição. A gente não sabe o que pode chegar na nossa região. Então, ontem teve uma reunião sobre desastres, né, que o município está se preparando, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso? Que é uma situação da região, esse volume grande de pacientes aguardando na urgência e emergência. Muitos hospitais acabam improvisando o leito, atendendo mais do que é o pactuado com o município.
Porque a lógica do SUS é essa, né? As instituições filantrópicas conveniadas ao SUS, elas atendem, demonstram o atendimento e depois recebem. Então, os hospitais que estouram o volume de atendimento, a gente consegue repactuar valores, tanto do Ministério quanto do Estado e até mesmo do Tesouro, quando é possível. Então, o que as duas instituições a gente pede e fazem, tá? Mas a gente reforça aqui, é que entendam o momento difícil que a região está passando, apoiem o município, mesmo que às vezes estoure a quantidade de leitos pactuadas, e que depois isso vai ser analisado pela gestão. A gente está numa parceria, eles estouram, a gente tem uma quantidade de leito de UTI na Santa Casa, eles sempre recebem a mais, no Frei Galvão a mesma coisa. Aqui não é uma crítica, aqui eu estou querendo expor a realidade regional. E que a gente ainda tem o privilégio de ter 2 hospitais de excelente qualidade aqui. Tem município, aí vai para Cruzeiro, você vê, tem paciente saindo pelo ladrão na Santa Casa de Cruzeiro. Loreno também vive mandando mensagem no grupo, Santa Casa não pode entrar mais ninguém, a gente não consegue receber mais ninguém, extrapolando nosso... Então, assim, a região toda está sofrendo com o volume de leitos. E agora, né, para dezembro, a gente vai fazer uma repactuação com os prestadores, né, a atualização do convênio, do plano de trabalho, e quem sabe a gente consegue aí fazer avanço. Mas tudo depende de dinheiro também, né, gente? Assim, e nem tudo é dinheiro, na verdade. A gente precisa do dinheiro para reforçar os prestadores, mas nem tudo é sobre dinheiro. A gente precisa ofertar a assistência ao paciente, às vezes fora do pactuado, às vezes porque nós somos uma instituição filantrópica e que o papel é esse, né, atender a sociedade. E tem a capacidade instalada também, né, que às vezes supera. Mas, respondendo um pouco para o senhor Assis, mas assim, de uma maneira geral, no conselho, existem 2 formas de a gente enxergar isso e talvez o time, né, a semana depois é ruim, né. Primeiro é uma informação que talvez nem todos saibam, mas que é importante, né, ter conhecimento todo fiscal do corpo, né, quem for fazer qualquer tipo de fiscalização. Conhecer em profundidade o plano operativo até para conseguir ter um bom olhar de realmente fiscal, né? Mas 2 informações importantes. O senhor tinha toda a possibilidade, né, de investigar naquele momento, poderia ter chamado a supervisão. Eu não fui investigado. Não, ok. Eu não fui investigado. Eu deixei bem claro aqui. Se eu fosse investigado, eu ia comunicar ela. Mas seria importante que pudesse aumentar. Eu fui lá como visitante do usuário. Isso porque o usuário não entende de lei. Eu sei. Mas o senhor entende, o senhor tem todo o conhecimento. Mas eu não fui lá quando essa coisa doendo. Não, só um pouquinho. Deixa eu concluir para o senhor entender o que eu quis dizer. O senhor teria condições de... Não, concordo. Posso concluir? Você teria condições de alimentar pontos de maiores informações, data, horário, setor, para que o ofício fosse melhor apresentado, para que ele fosse melhor esclarecido. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a Carol e a Renata podem até fortalecer essa informação, que mensalmente somos obrigados a apresentar dados de capacidade de internação, quantitativo de pacientes internados, e que isso está previsto também com autorização. E o que ela falou é realmente verdade. Por exemplo, no domingo, tínhamos 22 pacientes SUS na UTI e mais 2, 3 pacientes de vaga zero aguardando vaga para ir para Santa Casa. Então, realmente, havia uma superlotação, né, um colapso aí no serviço de saúde, e a gente sempre tenta conversar, até peço ajuda aqui também, que conte, né, o apoio da Secretaria nessa interlocução, né, com a ponta, né, que é o pronto-socorro e a retaguarda, para que a gente possa ter melhores entendimentos de casos e casos, né. A gente tem um bom contato com a UPA, a gente sempre pede, passa para a gente a relação de quem é prioritário para vocês, para que venha para cá. Isso acontece toda virada de plantão às 7, às 19, mas isso precisa ser fortalecido como qualquer outro trabalho, né, diariamente, não é? Porque existem casos e casos, a gente está falando de pessoas, né, cada uma na sua singularidade, na sua particularidade. Então, eu reforço aqui, né, que bom que tenhamos uma melhor
comunicação tanto entre entidades e articulado pela Secretaria, e que essas informações consigam vir muito melhor e mais detalhadas aqui no ponto, para que fique claro a ação do prestador, do contratante e do apoio do conselho de vocês. Obrigada a todos. Então, eu vou finalizar a nossa reunião de hoje. A gente aguarda, vou conversar com a Alexandre para te mandar o lance da data lá. Eu já conversei com o Marco, ele é ok, ó, vamos marcar. E agradeço aí o comparecimento de todos, aí o compromisso com esse conselho. Bom dia.